Questão número 3, ainda não é a próxima, a última que eu acho que é a mais complicadinha. Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é maciça, ou seja, ela não tem buraco, né, oca por dentro, ela é toda preenchida, e tem o formato cilíndrico, com a medida do raio da base igual a 4 centímetros e a da altura igual a 50 centímetros. Deu o raio da base, a altura que vocês vão ver, eu vou mostrar daqui a pouco, é o que precisa para se calcular o volume do cilindro. Ela será derretida, então vai pegar aquela peça, vai derreter, e o volume de metal resultante, né, aquele metal líquido ali, né, vai estar derretido, fundido, será utilizado para a fabricação de esferas maciças também, não vai ser a esfera oca, vai ser toda preenchida de material, com diâmetro de 1 centímetro, isso aqui é o diâmetro aqui, a serem usados para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, quando eu derreto uma peça cilíndrica, quantas esferas eu consigo fazer? Admite-se que não ocorre perda de material durante o processo de derretimento, ou seja, não vai ter aqueles resíduos que tem que limpar, jogar fora, não. Todo o material da primeira peça vai ser conseguido usar, vai ser possível usar integralmente aquele material em bolinhas, né, em esferas. Quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? Então vamos lembrar aqui do volume do cilindro e como desenha o cilindro. Como desenho aqui é importante, mas quem já está com prática nem precisaria desenhar nessa questão. Como que eu desenho o cilindro aqui? Eu faço um retângulo. Se eu quiser um cilindro mais deitado, né, tipo um silo, às vezes é mais largo assim do que em pé, faz o retângulo deitado. Mas normalmente o cilindro que a gente vê é com retângulo em pé. Aí você faz uma circunferência e perspectiva, que eu gosto de chamar de olho de gato. Né? Parece um olho de gato, mas é uma circunferência. Só que quando ela está em perspectiva, ela fica meio achatada. Né? Fica parecendo um olho de gato. Eu gosto de passar uma linha aqui no centro. Uma linha no centro do cilindro assim. Seria lá no centro. E de novo, o que é visto em segundo plano, que você enxerga como segundo plano, você deixa tracejado. Por exemplo, isso aqui, ó, imagine que o cilindro fosse opaco. Eu não ia ver essa curvatura aqui atrás. Aqui eu veria tudo. Né? Agora isso aqui eu acho que já não precisa. Isso aqui pode. Se bem isso aqui eu veria, mas isso aqui não faz muito sentido estar aqui. Mas eu vou colocar aqui mesmo assim, acho que ajuda a enxergar. Isso aqui tanto faz, essa linha aqui. Tá? Agora essa linha da altura também é só uma linha reta. Ele estaria dentro da latinha, se fosse uma latinha isso aqui também. A altura vindo até aqui. E pronto. Aí aqui eu tenho o raio da base. Né? Que a base é um círculo, aqui é o raio da base. E aqui eu teria a altura do cilindro. E o volume do cilindro, como toda figura tridimensional que não tem bico, tirando a esfera, né? As que tem bico seria cone, pirâmide, que tem um biquinho lá em cima, as que não tem um biquinho, é a área da base vezes a altura. Como a área da base do cilindro é um círculo, então a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Está aí o volume do cilindro, πr ao quadrado vezes h, ou a área da base vezes h. No caso do cilindro, a área da base é πr ao quadrado, porque a base é um círculo. Pronto. E a esfera? Esfera. A esfera, basicamente, eu faço um círculo e eu gosto de colocar umas linhas assim, para dar uma ideia de tridimensionalidade no círculo. Aí, para ajudar, eu coloco o centro aqui, passo uma linha tracejada aqui e faço também um olho de gato, que seria a circunferência achatada, como se fosse uma circunferência central. E deixo tudo tracejado, porque é só uma linha guia assim, para poder enxergar as variáveis. Aqui eu posso pensar que aqui é o raio da base, é o raio da esfera, raio da base. A esfera tem só um raio, né? Toda tem o mesmo raio. Qualquer ponto que eu pegar do centro e ligar à superfície da esfera, eu vou ter esse raio, a mesma medida do raio. O volume da esfera só depende desse raio. E ele é dado por 4/3 de π vezes o raio elevado ao cubo. Pronto. É isso que eu preciso para essa questão, porque eu vou derreter uma peça dessa e o volume dessa vai ser usado para formar várias peças dessas aqui. Eu quero saber quantas. Então, vamos primeiro calcular o volume do cilindro.
π r ao quadrado vezes h, π. O raio da base do cilindro está aqui, 4 centímetros, eleva ao quadrado. A altura, 50 centímetros. Como que faz de cabeça isso aqui, professor? Dica aí para quem não usa calculadora, vai pegar mais rápido. Pensa, 16 vezes 50. Pensa em 16 vezes 100, que é mais fácil, acrescentar 2 zeros, depois divide por 2. 16 vezes 100 daria 1.600. Divide por 2, 800. Não esquece do π, 800 π, como é volume, e está tudo em centímetros, é centímetros cúbicos. Guarda. Já tem o volume da peça que vai ser derretida. É esse volume que vai virar várias esferazinhas. Vamos calcular o volume de cada esfera. 4/3 de πr ao cubo. Aí vai ficar 4/3 de π. Isso aqui não deu o valor de π, então a priori não posso trocar por 3. Se eu trocar por 3, vai dar certo? Vai, coincidentemente, essa questão, porque você vai fazer uma razão. Você vai dividir o volume do cilindro pelo volume da esfera, para ver quantas esferas cabem no volume do cilindro, vai dar a quantidade de esferas. Então, acabaria que qualquer valor que você troque o π, vai cortar. Então, você pode trocar o π qualquer valor, que se não errar a conta, vai dar certo. Mas o correto é você deixar π, já que o π não foi fornecido. Ah, mas eu troquei por 3, deu certo. Deu, mas aí está correndo risco. Se for uma questão em que não haveria essa simplificação do π, você poderia errar. O raio, agora toma cuidado que deu diâmetro, é 1 centímetro, lembrando que o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Portanto, o raio é metade do diâmetro, então se o diâmetro é 1 centímetro, o raio é meio centímetro. Então aqui vai ficar meio elevado ao cubo. Como que faz de cabeça? Vou mostrar. Você acha que só porque é 0,5 elevado ao cubo tem que fazer no papel? Não, ó, quem já faz muito no papel, e eu aconselho continuar fazendo, vai pegar essa dica. 0,5 ao cubo, escreva como 0,5 ao quadrado vezes 0,5. Por quê, professor? Porque 0,5 ao quadrado é 0,25. E 25 geralmente é um número bom de trabalhar, porque ele vezes 4 é 100. Né? Então agora fica 4. 4 vezes 0,5 é fácil também, porque multiplicar por 0,5, quem faz na mão muito, já viu que multiplicar por 0,5 é o mesmo que dividir por 2. Então, eu vou fazer 4 vezes 0,5, vai dar 2 π sobre 3 vezes 0,25, que é o 0,5 ao quadrado. 4 vezes 0,5 virou 2, π está aqui, 3 está aqui, 0,5 ao quadrado é 0,25. Olha só, 2 vezes 0,25 dá 0,5, dá 0,50, 0,5. π sobre 3. 0,5 sobre 3 você vai fazer? Não. Como eu já falei em diversas aulas, não sei em quais exatos, mas eu sempre falo quando dou dicas de continha, 0,5 sobre 3 não dá um valor exato. Tá? Você vai ter que fazer um arredondamento. Arredondamentos antes da última conta, a conta que vai dar a resposta final, são perigosíssimos, porque você ainda vai operar em cima de uma margem de erro. Se você fez um erro de 0,01, você fez um arredondamento que tirou 0,01, pode parecer pouco, mas se a próxima conta for multiplicar por 1 milhão, esse 0,01 vai virar 10 mil? Não, 1 milhão. Agora eu falei, vou ter que ver. 1 milhão vezes 0,01, vai tirar 2 zeros, vai dar ainda um erro de 10 mil. Então, um erro de 0,01, se você ainda pegar aquele valor que você aproximou e multiplicar por 1 milhão, você vai dar uma margem de erro para a resposta verdadeira muito grande. Então, cuidado, deixa, então qual é o que eu digo? Deixa indicado assim, 0,5 π sobre 3, não faz 0,5 sobre 3. Não dá um valor exato e não é a conta final, deixa a conta indicada assim. Só coloca unidade aqui, como foi tudo em centímetros, é centímetros cúbicos. E agora, para descobrir o número de esferas chamado de N, a quantidade de esferas que eu produzo desse volume usando esse volume, é o que eu chamo de poder da divisão. A divisão, muita gente encara só como uma operaçãozinha de fazer continha, mas no fundo, ela te dá muita informação, o resto tem um significado muito importante, que é quanto falta para completar o próximo bloco. O próprio quociente diz quantas vezes o divisor cabe dentro do dividendo. Então, quando você divide um valor do total pela parte, você descobre quantas vezes isso aqui cabem nesse aqui, que é o que você quer. Quantos volumes de esferinha cabem no volume do cilindro, para ver quantas esferinhas eu consigo moldar com o volume do cilindro que eu derreti. Então, aqui eu vou pegar o volume do cilindro e vou dividir pelo volume de cada esfera. Isso vai dar quantas esferas cabem no cilindro, digamos.
né, que fazer com o volume do cilindro. Não que cabe, que você colocasse lá dentro daria um espaçozinho, mas você entendeu? Derreteu e com aquele material derretido, quantas esferas eu consigo fazer? Então eu pego 800π e divido pelo 0,5π sobre 3. E aqui você teria que fazer um arredondamento e não daria um valor exato. Agora, quando você não faz, olha só. A gente sabe que dividir fração por fração é pegar a de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Então multiplica por 3 dividido por 0,5π. Corta o π, ó. Você vê que não precisava do valor do π, qualquer valor que você substituísse, se você não fizesse conta errada, vai dar o mesmo resultado. Aí você faz dividir por 0,5. Vamos pegar primeiro 800 vezes 3. Pode ser? Pode. 800 vezes 3 vai dar 2.400. Né? Porque 8 vezes 3 é 24, com 2 zeros. E divide por 0,5. Quem não usa calculadora já cansou de perceber que dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2. Então, 2.400 vezes 2, 4.800. Vocês viram que eu não usei nem papel. Dá para fazer todas as contas dessa aula de cabeça. 4.400, 4.800 o quê? Esferas que eu consigo produzir com o metal derretido do cilindro. 4.800 esferas, D de dado.